Eu te falei sobre a prova do líder aqui no Faropop nesse vídeo que tá aí no card. Vai lá relembrar como foi. Aqui eu vou te falar sobre o que aconteceu depois da prova do líder. E uma das coisas que aconteceu foi o Michel cagando na cabeça da Raquel, porque ela caiu no chão enquanto ela fazia a entrega da caixa. Só que o Michel deu a entender que foi isso que fez o grupo deles perder a prova do líder. Não foi, gente, tá? O grupo preto perdeu porque eles pararam o carrinho quando eles foram pegar as caixas. O grupo azul foi mais esperto nesse momento e conseguiu virar o jogo nesse pequeno detalhe. Só por isso. Agora, o Rodriguinho. Gente, o que foi que deu nele? O cara não queria ser o líder. Ele tava nem aí pra isso. Ao contrário, ele simplesmente não estava ligando para o jogo. Mas quando ele se tornou líder e precisou escolher alguém, ele coloca o Davi, a Isabelle, duas pessoas que já entraram no BBB, chancelados pelo voto público. Eles não sairiam do programa nessa semana porque entraram nessa mesma semana. Foi muita burrice do Rodriguinho. Para sorte dele, a liderança dele também não vai durar muito tempo. Domingo ele já tá fora. E ele já vira alvo de novo. Aliás, pode até ser que quando ele sair da liderança, ele vá direto pro paredão. Já pensaram nessa possibilidade? Essa dinâmica do na mira do líder é justamente para isso. Para fazer líderes como o Rodriguinho, que acham que estão num spa, se comprometerem para valer e virarem alvo do jogo. Dos três que ele indicou, a única que entrou no programa pela seleção da produção foi a Beatriz. Só que ela também dificilmente sairia se caísse no paredão final. A Beatriz ficou bastante triste, desesperada, mas aí a Denizane foi lá, consolou ela e disse que ela não vai sair e que ela não está ainda no paredão. A Denizane diz que a Beatriz é apenas uma das opções. A Yasmin Brunet, então, observou que o Rodriguinho não sabe fazer um jogo consistente e que todos lá dentro já entenderam esse detalhe. Aí a Vanessa também foi lá consolar e disse que tá tudo muito intenso nesses primeiros dias, mas que ainda tem a sexta, o sábado e o domingo para eles conviverem e aprenderem mais. Aí foi que ela entendeu que o Rodriguinho não pode mais mudar as indicações, porque obrigatoriamente ele precisa indicar um dos três alvos. Aí ela disse que pode ser que ele tenha desavenças com outras pessoas, mas ele não vai poder mais mudar o alvo na hora da indicação. E diz que o líder ficou bastante louco com todas essas mudanças. Eu diria é que o líder ficou bastante comprometido mesmo, eu acho que é a palavra mais certa. A Lani, por outro lado, disse que ela ficou completamente decepcionada por não ter sido chamada para o VIP do Rodriguinho, porque ela estava desenvolvendo um carinho de pai por ele e no final a coisa não foi muito bem o que ela esperava. E aí, ela disse que ela fez até ovo para ele no café da manhã. Eu só diria que ela fez o ovo porque ela quis. Se ele já estava deixando claro que ele não queria nenhum tipo de proximidade com ela ou com o grupo dela, então por que que ela resolveu insistir nisso? Aí ela disse pro Rodriguinho que ele era uma prioridade para ela, mas ele não a viu como uma prioridade. Aí o Rodriguinho promete que no próximo VIP dele, ele vai colocar a Alane lá. O negócio é que ele pode nem estar mais no BBB nessa altura, né? Aí a Alane também questionou que ele escolheu a Beatriz para ir pro paredão, porque, aparentemente, eles eram bem próximos. Aí ela disse que ele poderia indicar o Juninho. Aí o Rodriguinho só desconversou porque ele não tinha mesmo uma justificativa para indicar a Beatriz. Ele se queimou de graça. Enquanto isso, Davi promete falar muito na cara do Rodriguinho no Sincerão, porque ele conta que estará no paredão. Só que o paredão não vai ser no domingo, né, gente? O paredão vai ser hoje. E é melhor o que ele tem para falar na cara do Rodriguinho agora e não esperar até segunda-feira. Aí ele disse que vai chamar o Rodriguinho de péssimo jogador na cara dele. Aí o Davi também sente que se ele cair no paredão, ele não será eliminado, mesmo sendo indicado pelo Rodriguinho, mas que ainda assim ele não sai. Além disso, ele disse que o Rodriguinho não tem nada para falar dele,
Mas ele, ao contrário, tem tudo para falar do Rodriguinho. Aí a Beatriz conversou com as meninas e disse que é preciso saber dosar a razão e a emoção enquanto ela conversava com a Alane. E me pareceu que ela tá um pouquinho perdida ali com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo dentro do BBB. Alane e Beatriz estão perdidas porque simplesmente elas não estão fazendo aquilo que elas prometeram no vídeo de apresentação. Eu até entendo que o desconhecido dá medo no começo, mas a Alane tá bem equivocada nesse jogo. Ela ficou decepcionada com o Rodriguinho, só que ele disse que ela é que derrubou a brisa dele. Aí a Vanessa tentou até aliviar um pouquinho a barra da moça. Perguntou se o Rodriguinho era amiga dele, mas ainda assim ele disse que não era. E ele nem lembrou que ele mesmo colocou o Matheus no VIP dele, apesar do Matheus ter feito a prova junto com ele. Aí a Vanessa disse que ele tá certinho em fazer o que ele fez, mas lembrou que as pessoas que já estavam no VIP da Denizane permaneceram no VIP do Rodriguinho com pouquíssimas mudanças. Aí ela também alertou o Rodriguinho sobre o uso do termo Índia que ele falou para Isabelle. Ela disse que ele não pode chamar a Isabelle de Índia. A Vanessa disse que ela é descendente de indígenas, mas ela própria não é indígena. E ela é manauara e que isso faz bastante diferente. A própria Isabelle também reclamou disso. Ela falou que o termo índio é muito pejorativo e que o termo correto é indígena. Aí o Rodriguinho disse que a sua indicação para valer deve ser no Davi, porque ele enxerga o Davi como manipulador e que ele sabe ganhar as pessoas aqui, no papo, e que isso o torna um jogador fortíssimo. Enquanto isso, ali do lado, a Beatriz diz que levou uma rasteira do Rodriguinho e que vai devolver essa rasteira na hora certa. Além disso, Beatriz disse para Alane parar de ser idiota e que ela precisa mesmo falar o que ela tá pensando na cara do Rodriguinho. Aí a Alane, por outro lado, acha que pode estar sendo vista como insuportável por ter estragado o momento dele como líder, se achando vitimista por ela não ter sido escolhida para ir pro VIP. Aí a Denisiane disse que não é assim e que ela só se decepcionou com o Rodriguinho porque ela criou uma expectativa em cima dele. Aí quando o quarto do líder foi liberado, uma mudança. Deixou de existir aquela mesa tática e virou um quadro tático virtual. Eles ficaram horas brincando ali naquele quadro, mas uma pessoa do VIP não colocou o Rodriguinho no pódio. Ele odiou e até disse que ele estava bem de amigos. Mas, como não cabia todo mundo no VIP, a Denizane foi perguntar se ela podia se sentar na mesa da Xepa. E aí, ela conversou sobre o BBB 20, ela disse que o que causou a eliminação do Pyong Lee foi a soberba dele, porque ele era mesmo muito bom de jogo, só que ele se achou melhor do que o Felipe Prior e desafiou o Felipe Prior. Aí, a Alane disse que essa atitude dentro do BBB é bastante feia. Eu lembro dessa cena que ela falou. E sim, foi isso mesmo que eliminou o Pyong Lee no BBB. Mas ao mesmo tempo, ele também rendeu bastante ali. E se não fosse isso, talvez até ele não tivesse essa fama. E a Yasmin, lá na cozinha do VIP, entendeu muito bem o que o Tadeu disse no discurso de eliminação. Tadeu contou para ela que se ela não tivesse se confundido na hora de votar, ela sequer poderia ter ido pro paredão. E de fato, era isso mesmo. Ela disse pro Nizam que ela foi burra e afirma que ela só não queria votar na Pitel porque gosta dela, mas ao mesmo tempo que ela não tinha nenhum alvo específico e poderia votar em qualquer pessoa. E se ela jogasse um voto fora naquele paredão, ela realmente nem iria pra lá. E ali do lado no quarto do líder, lá no quarto da magia, o Davi prometeu que se ele ganhasse a prova do anjo, ele tiraria a Isabela da mira do Rodrigo, dando uma imunidade para ela. Davi diz que ele não pode ter medo de enfrentar e de que ele confia muito no jogo que ele vem fazendo. A Isabelle também comentou com o Davi que o Marcos disse que achava que ela era forçada, mas depois se desculpou por isso. Aí o Davi respondeu para ela que ele não confia no comissário de voo. E por falar nele,
Marcos disse que Alane errou em ter ido falar com Rodriguinho pouco depois da prova do líder e que isso realmente tira a vibe da pessoa. O Marcos disse que ela deveria ter esperado um pouquinho mais para falar com ele sobre a distribuição do VIP. O Marcos me pareceu que quis passar pano para macho escroto, porque de fato foi isso que acabou parecendo pra gente quando a gente viu essa cena. Enquanto isso, Bin Laden puxou uma rodinha de cantoria e Rodriguinho não gostou nem um pouco disso. Ele disse que isso pode pegar mal com o público aqui fora assistindo. Pegar mal não vai, gente, porque afinal é de madrugada mesmo e não tem quase ninguém assistindo. Pegaria mal uma rodinha de oração no horário nobre, como o Thiago Abravanel fez no BBB 22 com todo mundo acordado. A rodinha cantou com louvores evangélicos, mas até aí, nada demais também, tava tudo tranquilo e até favorável demais. Eu gostei mais foi da reação da Yasmin Brunet nesse momento. Ela disse que o Brasil pode estar vendo toda essa rodinha e ficando puto com isso. A cara dela é a melhor. Aí o Marcos rebateu e disse que era só um louvor. Mas aí ela disse que o problema era outro, que todo mundo tava desafinado e sem ritmo. A gente ficaria puto de qualquer maneira mesmo por essa rodinha de cantoria, né, gente? Se não fosse de madrugada. Enquanto isso, Fernanda levantou a possibilidade de Davi ganhar a prova do anjo e se tirar da mira do líder. Pitel, então, disse que o Rodriguinho poderia indicar a Beatriz. Aí a Pitel e a Fernanda acham que elas também podem ocupar esse lugar caso o Davi saia. Mas me parece que eles, como um todo, não entenderam que o líder só vai poder indicar um dos três obrigatoriamente. Ou seja, se sair um da mira, sobram dois. Se o Davi ganhasse a prova do anjo, o Rodriguinho só poderia indicar a Isabelle ou a Beatriz. E se o Davi ganhasse e imunizasse a Isabela, por exemplo, o Rodriguinho só poderia indicar a Beatriz. Não vai ter outra possibilidade ali. Agora que a Beatriz, Davi e Isabelle vão votar em quem é próximo do Rodriguinho, isso pra mim tá meio do que na cara, né? Elas cogitaram que as munhequeiras com um alvo ali também podem conter uma imunidade. Mas aí eu pergunto pra vocês, que parte de alvo elas não entenderam? Elas também perguntaram se o Rodriguinho vai chamar alguém para dormir com ele no quarto do líder. Ele disse que não, que ele prefere dormir sozinho e que dormirá sozinho todas as noites enquanto ele for o líder. Aí Pitel e Fernanda opinaram que Marcos pode se juntar com Alane, Denizane e Fernanda e conta que Marcos também é uma opção de voto para elas, porque ele é um cara de malandragem e seria uma malandragem ele se juntar com Alane, Denizane e Beatriz para formar um quarteto poderoso com elas. Elas não gostaram muito dessa possibilidade, não. Aí depois, elas comentaram que a Alane foi bastante inconveniente de ter cobrado algo do Rodriguinho. Aí ele repete que ele não gostou disso e que ela precisa entender que ele também tem as escolhas dele e que elas são diferentes daquilo que os outros esperam dele. E aí, elas comentam que a Lady Ellen parece que está perdida ali dentro e que não sabe para onde vai e que ainda não fechou nada com ninguém. Aí o Rodriguinho disse que ele também não fechou nada com ninguém em nenhum grupo lá dentro. Então, gente, tem uma penca de pessoas ali que também não sabem o que estão fazendo dentro do BBB. Aí depois, Fernanda sugeriu que Denizane venda o carro de 180 mil reais dela para comprar um carro mais barato e ficar com dinheiro. Aí a Pitel disse que a Denizane não vai vender o carro porque ela quer o carro e ela lutou para vencer a prova para ter o carro. Aí o Pisani, que ainda tá no jogo, né, gente? Só para lembrar, disse que acha que a Vanessa Lopes é forte e que a Beatriz conversa com as pessoas sem olhar nos olhos e que ele não gosta disso. Aí o Rodriguinho disse que não acha que a Vanessa Lopes é forte e que o público dela é mais infantil e que ela não pega um público mais velho. E se vocês acharam que o Maicon pegou pesado por chamar o Vinícius de Cotinho, Rodrigo também chamou ele de Perninha. Outro parceiro que a gente zoa aqui o tempo todo. Perninha! Bora, Perninha!
E Pitel disse que não é legal ele chamar o Vinícius assim e que isso pegou ela e que ela não gostou. Aí o Rodriguinho disse que a Beatriz é atrasadinha e apagada no jogo, e o que a Fernanda discorda e diz que parece que a Beatriz tá fazendo um jogo pro Brasil ver e não um jogo pra eles lá dentro, e que ela entrou com toda essa estratégia montada na cabeça. Ela disse que a Beatriz é a cara do BBB. Coincidência ou não, Beatriz reclamou que ela tá se sentindo uma besta no jogo e que ela ainda tá perdida por lá. E tá tudo bem, gente. Tem 25 pessoas ali dentro. Vai demorar mesmo pra coisa engrenar e funcionar. Aí o Nizam também levou a informação de que a Alane pretende votar na Pitel e ela até achou legal, mas advertiu: cuidado para você não ser visto como um leve trás. E seja como for, ele também ficou bastante chateado quando todos dentro do quarto do líder insinuaram que ele vai ter um relacionamento com a Alane. Nizam deixou bem claro que ele não vai ter um relacionamento com ela. O Nizam e a Alane até deram um selinho na piscina durante a madrugada e também deram outro e até acabaram dormindo juntos. Rolaram umas movimentações suspeitas aqui e ali no edredom, mas nada demais. Em outro momento, o Pisani também alertou o Rodriguinho que o Davi foi escolhido pelo público para estar no BBB. O Rodriguinho cagou pro alerta do Pisani e disse que ele quer ver pra quê. Ao contrário, ele também subestimou o Davi e disse que ele acha que o Davi será eliminado fácil contra o Luigi. Aliás, ele também disse que o Luigi entrega muito mais entretenimento. O Rodriguinho, ele se revelou muito arrogante com o poder, hein? O cara tá se queimando bastante e fácil. O Pisani diz que assim como o Luigi é cria da favela do Rio de Janeiro, o Davi também é cria de favela. Só que o Rodriguinho, sem querer desmerecer, mas já desmerecendo, disse que a favela do Rio de Janeiro é bem diferente da favela de Salvador, porque no Rio de Janeiro a coisa é mais de comunidade. E me parece que ele não conhece nada de onde ele disse que vem. E eu disse que quando um camarote aceita entrar no BBB, eles aceitam para terem visibilidade. Mas é por isso também que o Rodriguinho não queria ser o líder. Para ele, tá sendo a pior coisa possível. Ele sai queimado de lá porque o poder corrompe. E seja como for, o Rodriguinho também acabou dormindo sozinho como ele desejava e como ele queria. Pela manhã, a Alane contou que dormiu mesmo com o Nizam e que em vários momentos da madrugada ela até tirou o edredom. Ela acordou muito bem e muito feliz para quem foi rejeitada pelo paizinho de Araque dela e que ela acordou pronta para arrumação. Aí ela disse que ficou com medo de ser mal interpretada por essa atitude de tirar o moletom enquanto dormia com o Nizam. Aí a Fernanda quis saber se rolou alguma coisa com a Alane e o Nizam disse que não. Só que a Alane tá agindo mesmo para fazer o cara se apaixonar por ela e aí dar o fora nele. Se esse for o objetivo dela, eu vou dizer para vocês, ela tá conseguindo. Aí a Raquel aproveitou e espalhou a fofoca do Nizam e da Alane para toda a casa, que eles dormiram juntos de conchinha. E se ela quer atingir esse objetivo de fazer ele se apaixonar, eu juro para vocês, ela tá perto de conseguir. A menos que o Nizam perceba e comece a dar um chega pra lá nela. Ele garantiu pra Fernanda que não tem a menor chance dele jogar com a Alane e nem de ter um relacionamento com ela, mas que tá afim dela, ao menos por enquanto, né? Dá pra ver que ele tá. Isso pode mudar lá na frente, obviamente, mas a gente tá vendo que ele está. Ainda também tá cedo pra gente saber quem é o grupo dos escrotos no BBB. Mas eu tenho uma leve sensação de que esse grupo tá ali mesmo, com a Pitel, com a Fernanda, com o próprio Nizam, com o Pisani. Vai depender de como as coisas vão rolar nas próximas semanas, quando a casa ficar um pouquinho mais vazia. O Nizam já tem parte do público com ranço dele por causa da Alane. Mas até agora, ele ainda não mostrou muita coisa, não mostrou muito a que ele veio. Em paralelo, ali na cozinha, o Davi conta pra Vanessa que se ele for pro paredão e voltar como líder, ele não vai indicar o Rodriguinho direto pro paredão dando um chumbo trocado nele. A justificativa é que ele acha que o Rodriguinho é um jogador bosta e que não tem posicionamento e que a sua estratégia seria indicar alguém muito mais forte. Aí a Vanessa alertou pro Davi que isso pode
pode ser um tiro no pé e lembrou que o Maicon deu um tiro no pé ao escolher ir para o paredão com a Yasmin, a quem ele considerava ser uma planta. Mas aí o Davi disse que as coisas são bem diferentes e que o Maicon era confuso das ideias, que uma hora ele dizia que não queria ganhar o BBB e depois dizia que queria ganhar o BBB. E isso é verdade, tá? Em outro momento, a Vanessa também revelou para Yasmin que as suas opções de voto agora são Luíde, Davi e Juninho. A Vanessa acredita que ela vai ter que repensar um pouquinho as coisas, porque ela acha que a escolha final do Rodriguinho vai ser mesmo no Davi, sobrando apenas o Luíde e o Juninho nessa lista que ela montou aí. A Yasmin disse que ela não tem muitas opções e ela mesma foi quem abriu isso para Vanessa. E ela confessa que ela não pensava que seria tão difícil votar no BBB, porque ela achou que teria uma dinâmica para começar a conhecer as pessoas e pegar ranço delas. E sim, essa dinâmica já existiu no BBB. Chamou-se Jogo da Discórdia. Agora vai ser o Sincerão ali com apenas 5 pessoas. Uma pena é que me parece ninguém vai fazer o Sincerão como se deve. E ali no queridômetro, Raquel recebeu 7 plantas, Thalita recebeu 5 plantas, Rodriguinho recebeu alvo e coração partido e o Vinícius recebeu uma planta. Aos poucos, a configuração da casa vai começar a ser montada. Aí a Vanessa acabou compreendendo que o Luíde e o Marcos vão ser os mais votados no paredão, pois eles receberam vários alvos no queridômetro. Aí a Thalita disse que ela não imaginava que o BBB fosse tão difícil e que ela achava que não estavam movimentando tanto assim esse jogo. E enquanto esperavam pela prova do anjo, Juninho foi conversar com Yasmin e disse que esse negócio de grupo é um tiro no pé, porque acaba que todos usam o mesmo argumento na hora de votar e deixa a pessoa perdida. E reclamou para Yasmin que ela entendeu o posicionamento do Nizam, mas não entendeu o posicionamento dele e que por isso ele deu o coração partido para ela no outro queridômetro. Só que isso mudou quando eles fizeram a prova do líder juntos e ele viu o esforço dela. A Yasmin disse pro Juninho que ela sequer lembra o que aconteceu depois da formação daquele paredão. Aí ele voltou a reforçar que ele não é uma planta, que ele ainda tá se adaptando a esse jogo e que ficou muito feliz quando foi reconhecido como jogador pelos demais colegas da casa. E diz ainda que ele nem ligou de ter recebido planta no queridômetro e que ele é bastante feliz com isso. A Yasmin diz que acreditou que todos que votaram nela votaram por causa de grupo e que Juninho estaria em um desses grupos. Aí ele diz que inevitavelmente os grupos vão acontecer e ela disse que não acreditava que isso aconteceria tão rápido quanto foi. Aí ele disse que o voto dele na Yasmin não teve nada a ver com grupos, mas com observações e avaliações da forma como as pessoas se tratam e como ele é tratado pelas pessoas dentro da casa. Seja como for, agora tá meio tarde para desfazer essa primeira impressão que a Yasmin teve dele, né? A seguir, veio o sorteio da prova do anjo. São 25 pessoas na casa. Era claro que nem todos iam fazer a prova. O sorteio consistia em bolas azuis e brancas. Quem tirasse a bolinha azul ia jogar e quem tirasse a bolinha branca não ia jogar. 16 pessoas tiraram bolinhas azuis e 9 pessoas tiraram bolinhas brancas e ficaram de fora do jogo. Tiraram as bolinhas azuis e a ordem de jogo. Número 1, Nizam. 2, Bin Laden. 3, Marcos. 4, Pisani. 5, Vanessa. 6, Michel. 7, Leide. 8, Isabelle. 9, Luíde. 10, Vinícius. 11, Thalita. 12, Giovanna Pitel. 13, Denisiane. 14, Fernanda. 15, Vanessa Lopes, 16, Matheus. E ficaram de fora Alane, Davi, Beatriz, Juninho, Yasmin, Lucas Henrique, Giovanna e Raquel, que tiraram a bolinha branca. A prova do anjo consistia em duelos de perguntas e respostas totalmente na sorte. Quem apertasse o primeiro botão do totem tinha o direito de pegar 2 opções de resposta, mas quem fosse o segundo colocado pegaria apenas a resposta que sobrou. Só que tinha um detalhe:
Eles não liam a resposta, era tudo no escuro mesmo. Eu amei também essa prova porque os caras que estavam se achando os jogadores foram os primeiros tombados por essa dinâmica. Foi maravilhoso de ver. Quem vencesse o duelo tinha que pegar 3 bandeirinhas e escolher 3 destinos no mapa. Essas bandeirinhas iam sendo tiradas na segunda fase da prova, quando era 1 contra 1. E esses foram os resultados. O Nizam escolheu desafiar a Thalita e acabou ele sendo eliminado. Ele fez isso porque achou que ela era mais fraca. Bin Laden perdeu o duelo para Michelle, Marcos escolheu Pitel e a eliminou do jogo, Pisani escolheu Isabela e ela o eliminou, Vanessa escolheu Vanessa Lopes e a eliminou, Leide escolheu Luigi e o eliminou. Vinícius escolheu Matheus pro duelo e foi eliminado por ele. Denisiane também eliminou a Fernanda. Os 8 que sobraram agora fariam duelos entre si. Aí o Tadeu também avisou que cada um deles ganhou passagens aéreas nacionais para os destinos da empresa aérea. E o vencedor da prova do anjo também ganharia passagens aéreas internacionais para qualquer um dos destinos dessa empresa aérea. Para ambos os casos, as passagens também incluíam as despesas de um acompanhante. Aí o Marcos escolheu o Michel para duelar e acabou perdendo uma bandeirinha. A Vanessa duelou com a Thalita e tirou uma bandeirinha dela. Michel escolheu o Marcos para duelar e perdeu o desafio, perdendo também uma bandeirinha. A seguir, Leide também duelou com Thalita e tirou mais uma bandeirinha dela. Denisiane duelou com Isabelle e tirou uma bandeirinha dela. Thalita escolheu Vanessa para duelar, mas ela estava com muita sede ao pote que ela apertou o botão antes do Tadeu mandar. Com isso, ela perdeu essa rodada. A seguir, Denisiane escolheu Thalita e Thalita tirou uma bandeirinha dela. Isabelle foi a próxima e ela duelou com o Marcos e tirou uma bandeirinha dele. A seguir, Thalita já tinha apenas uma bandeirinha, com todos os demais tendo 2 bandeirinhas e apenas Leide com 3. Na próxima rodada, Marcos escolheu Matheus e perdeu uma bandeirinha para ele. Vanessa veio a seguir e escolheu a Leide para equilibrar o jogo e venceu o desafio, tirando uma bandeirinha dela. A seguir, Michelle desafiou Denisiane e acabou também perdendo uma bandeirinha para ela. Leide escolheu Isabelle para duelar e tirou uma bandeirinha dela. E Isabelle escolheu Vanessa para duelar e acabou perdendo uma bandeirinha para ela. Isabelle foi a primeira eliminada dessa última fase. A seguir, Vanessa escolheu Thalita e tirou uma bandeirinha dela, eliminando a sister dessa última fase também. Michel foi o próximo e ele escolheu Denisiane para duelar e perdeu uma bandeirinha para ela. Ele também foi eliminado nessa última fase. Matheus escolheu o Marcos para duelar e tirou uma bandeirinha dele, eliminando o Marcos da prova do anjo também nessa fase final. Vanessa escolheu Matheus para duelar e tirou uma bandeirinha dele. A seguir, Leide escolheu Vanessa para duelar e perdeu uma bandeirinha para ela. Denisiane também escolheu Vanessa para duelar e perdeu mais uma bandeirinha para ela. Apenas Vanessa Camargo tinha 2 bandeirinhas nessa rodada final. A seguir, aconteceu o duelo derradeiro. Matheus escolheu Vanessa para duelar e tirou uma bandeirinha dela. Ela foi a próxima a duelar e duelou com Matheus. Só que ela se eliminou do jogo porque ela apertou o botão antes do Tadeu mandar. A seguir, Leide duelou com Matheus e ele tirou uma bandeirinha dela, eliminando-a do jogo. E foram para a última e derradeira pergunta e a última e derradeiro duelo. Denisiane e Matheus, os mesmos da prova do líder. Matheus venceu o duelo e tirou uma bandeirinha dela. Com isso, Matheus se tornou o primeiro anjo desta temporada. E o Tadeu avisou, antes da prova do anjo, que esse anjo é super poderoso, é autoimune e que ele ainda vai dar mais uma imunidade. Aí pro almoço do anjo, Matheus escolheu a Denisiane, que tá com ele no VIP, e chamou o Luigi e o Lucas Henrique da xepa. Só que na hora do monstro, Matheus peidou. Ele disse que o critério não seria tirar dinheiro de quem já estava na xepa, mas ele não teve coragem de tirar ninguém do VIP. Ele deu o monstro pro Luigi, que fez essa cara aí.
e para Isabelle, que me parece também não gostou de cair no monstro. O monstro era a bruxa e couve que eles tinham que ficar lá todo o tempo. Aí depois ele foi se explicar porque ninguém entendeu o que ele disse, que não ia mandar 2 pessoas do VIP para a xepa, porque, segundo ele, não teria comida para todos. E como vai ter a formação do paredão hoje, ainda que eles não saibam, Marcos diz que pode dar uma imunidade para Nizam, Denizane, Pisani ou Marco. Aí o Nizam aconselhou o Matheus a não imunizar alguém que esteja no foco para colocar outro no lugar e esse outro se tornar o foco. Aí ele disse que precisavam conversar com o Rodriguinho para saber qual é a real indicação dele. Seja como for, o monstro também acaba sendo uma provável indicação de votos para casa. E o Luigi já é alvo desse paredão. Aí o Pisani e o Nizam foram falar dessas opções com a Yasmin e ela disse que não votará no Luigi agora, mas que se ele cair no paredão, é capaz dele sair. E aí o Davi revela que se ele tiver um contragolpe, ele vai dar no Pisani. Aí a Isabelle alerta que ele provavelmente estará imune. Aí o Davi foi falar com o Rodriguinho. Ele disse que acha que o cantor é um jogador fraco e fala na cara dele, olhando nos olhos dele, que ele acha isso. Aí ele diz que se ele for pro paredão e voltar, ele não vai indicar o Rodriguinho caso ele seja o líder, porque ele acha que o Rodriguinho é fraco. Aí o Rodriguinho diz que foi muito bom essa conversa entre eles e que assim irá reavaliar a sua posição na hora de indicar. Só que depois dessa conversa, ele chamou o Nizam pro quarto do líder para conversar e disse que depois dessa indicará o Davi, porque ele é muito arrogante, mas que espera que ele volte do paredão para cumprir a promessa de não indicá-lo ao paredão caso seja líder. Em outro momento, a Vanessa Lopes também se acertou com a Yasmin Brunet e a paz entre as duas foi selada, agora de vez. Elas entenderam que a briga delas era por causa de macho e que não valia a pena brigar por causa disso. Hoje tem a formação do 2º paredão da temporada e a gente vai estar ao vivo aqui no canal para comentar. A gente ainda não sabe como vai ser, mas sabemos que o Davi estará lá e muito provavelmente o Luigi também. Resta saber quem o Luigi dará o contragolpe. Muito provavelmente alguém bem próximo ao líder. E isso pode dar ruim, hein? Vamos ver isso acontecer. Fica ligado aqui no Faropop para você acompanhar junto com a gente.